paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Continuação sobre os vídeos, falando sobre escatologia, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Lembrando que esses primeiros vídeos nós estamos falando sobre a visão pré, tá? A visão pré-tribulacionista, ou seja, a volta de Cristo antes da grande tribulação. Amém? No vídeo anterior a gente falou sobre a ressurreição dos ímpios, e dos justos. A gente vai dar continuidade. Qualquer dúvida, dá uma olhadazinha no vídeo anterior para você acompanhar melhor. E sem perca de tempo, pegue sua Bíblia para aquilo que vai ser mencionado aqui. Nós vamos dar os trechos da Bíblia para que você venha marcar, dar um pause no vídeo e acompanhar o estudo bem direitinho. Qualquer dúvida que você tenha, você pode fazer um comentário no vídeo e a gente vai estar dando esse retorno. Apesar de ninguém saber, somente o Pai, da data certa do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, ele deixou na Bíblia é como se fosse um mapa. Coisas que iriam acontecer e que estão acontecendo como os sinais da sua volta. Isso você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e eu vou pedir aqui para a irmã Pamela fazer a leitura. Mateus, capítulo 24, verso 3 diz assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Aí é praticamente uma pregação, A você que já com certeza já se deparou com o capítulo 24 de Mateus, você pode ler. A primeira coisa que vai ser dito é sobre os sinais que iriam acontecer e estão acontecendo. Esse vídeo ele está sendo gravado em 2021. Nós estamos no mês de julho. Em algum momento ele vai se tornar passado. Mas as coisas que estão sendo ditas aqui acerca da palavra, acerca do Evangelho de Cristo, em Marcos capítulo 13, verso 31, diz que tudo pode passar e tudo passará. Mas as promessas ou a palavra do Senhor, elas não passarão. Exatamente as profecias que foram ditas, O livro de Daniel, ele não é um livro apocalíptico, mas ele tem visões apocalípticas, ele vai trazer trechos apocalípticos. Outros livros também vão apontar para a volta, o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, só enfatizando mais uma vez. Nós vamos falar aqui, esses primeiros vídeos estão mostrando sobre a visão pré-tribulacionista. Tem outras visões que foram apresentadas nos primeiros vídeos, a gente vai fazendo o passo a passo. E no vídeo passado a gente encerrou o assunto falando sobre a ressurreição dos mortos, ou o estado dos mortos, aqueles que são justos e os injustos. E nessa primeira parte do vídeo, eu só queria enfatizar o último versículo que a irmã Pamela leu aqui. Aquele que vencer, aquele que suportar, esse receberá a coroa da vida. Não desista. Você que vai assistir esse vídeo, eu não sei em que tempo, em que mês, em que ano você vai se deparar com esse vídeo que está sendo gravado hoje. Talvez você esteja
assistindo ele em um tempo presente em que você sabe que as profecias estão se cumprindo e o retorno de Cristo, que é eminente, está muito mais próximo de acontecer. Crente em Cristo Jesus, não largue a tua cruz. Não largue a palavra que foi mencionada de vida eterna para mim e para você. Amém? Independente do que aconteça. Dando continuidade aqui, a vinda de Jesus vai ser em duas fases bem distintas. A primeira é que Cristo virá para aqueles que estão velando. Vou dar um exemplo, a parábola das 10 virgens, aqueles cristãos que estão preparados, aguardando o retorno repentino de Cristo. E a mensagem que você vai ouvir diversas vezes é que ele virá como ladrão, porque tem trechos na Bíblia que diz exatamente que ele virá num abrir e fechar de olhos. Sim, essa é a visão pré-tribulacionista. E a segunda fase do seu retorno vai acompanhar exatamente, ou vai acontecer exatamente na manifestação física desse Cristo, quando ele vier desse retorno dos ares com a igreja, os anjos glorificados. Amém? É alguma das maiores brigas teológicas, né? Pré, pós, até mesmo os amilenistas, o que eles enxergam à luz das escrituras, só enfatizando. Eu creio no meu coração que Jesus não deixa claro para que ninguém saiba o dia do seu retorno exatamente, para que o homem não se prepare. Se eu e você soubéssemos que Jesus ia voltar amanhã, com certeza teríamos vivido uma vida de pecado, teríamos se distanciado da graça, e faltando mais ou menos 24 horas para o seu retorno, estaremos ali nos reconciliando, chorando, se arrependendo de todos os nossos pecados. Então o Senhor, ele não quer nada obrigado. O céu só é incrível porque Cristo está lá. Então, se você quer morar realmente no céu, você tem que ter uma vida separada para o Senhor aqui na terra. Amém? Amém. O arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, que é mencionada 318 vezes, só no Novo Testamento. O que vai ocorrer no céu? No vídeo passado a gente falou como seria o céu. Deus criou o mundo em 7 dias e olha o espetáculo que na terra que a gente vive. Então, o céu com certeza deve ser algo extraordinário, que nem a gente pode imaginar. Então, o que vai ocorrer no céu? O arrebatamento tem que estar ciente de uma coisa. O arrebatamento é um mistério. Só vai ser compreendido quando ocorrer. Então, até ocorrer, até o dia do arrebatamento, tudo é especulação. Então, Deus ainda, quando Jesus estava na terra, falando sobre a questão do dia do arrebatamento, no dia que ele viria, ele não deixa claro o dia, ele deixa claro os sinais. E você pode perceber que os sinais já vêm acontecendo há algum tempo. Todo mundo está seguindo Israel, porque um dos maiores sinais é com relação a Israel, com relação à construção do templo. E tome cuidado com aquilo que você escuta na internet, dizendo que as coisas já estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo, mas muitas das coisas não estão acontecendo e vão ser falsaditas. Assim como Jesus falou, vem falsos profetas, então tem muita coisa para acontecer. Mas ele não diz em quanto tempo isso tudo vai acontecer. Pode ser que tudo isso aconteça em uma semana, pode ser que isso tudo aconteça em um ano, em um único dia, mas as coisas que estão acontecendo já estão sendo vistas em todo o mundo. No céu você vai ouvir um brado de Jesus, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. A seguir, os fiéis vivos na ocasião serão transformados e glorificados, e todos juntos seguirão com Jesus para o céu. Isso aí você vai ter várias referências. 1 Coríntios 15, 51 ao 52, Mateus 24, 31, e dentre outras referências. O mundo tomará conhecimento depois quando notará a ausência, a falta e o desaparecimento de milhões de salvos. Imagina que você está na sua casa, ou no café da manhã, ou assistindo uma notícia de jornal, e do nada você olha para o seu lado e muitas pessoas, ou que estavam contigo na mesa, ou que estavam ao teu redor, não estão mais. Do nada eles desaparecem. E você vai começar a ouvir rumores e notícias na televisão
falando que muitas e milhares de pessoas do nada desapareceram. Isso significa que você ficou e os outros subiram. Eu não quero ficar, não. Eu quero ser, com certeza, uma das pessoas que desapareceram. Glória a Deus. A ressurreição. O que ocorrerá na terra? Por ocasião do arrebatamento da igreja, na terra dar-se-á a ressurreição dos mortos justos e a transformação dos vivos justos, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Quando a ressurreição dos justos, o que temos no arrebatamento da igreja é a continuação da primeira ressurreição, iniciada por Jesus Cristo, aos primícias, em 1 Coríntios 15, 23 e concluída em Apocalipse 24. O que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos santos e dos ímpios é claramente ensinada em todas as Escrituras, principalmente com relação aos últimos capítulos da Bíblia. Ela é a prova de que os que agora morrem não deixam de existir. Lembra do vídeo passado, quando a gente falou que os mortos têm a consciência, estão conscientes? Então, é a prova de que os que agora morrem não vão deixar de existir. E os que morreram agora, se deixassem de existir, como poderia depois serem julgadas? Se tem dúvida, volta no vídeo anterior. Assiste o vídeo anterior e depois retorna para isso. No vídeo anterior a gente está falando sobre isso. Há na Bíblia duas ressurreições. A dos justos e a dos injustos, que a gente falou no vídeo anterior. Havendo um intervalo de 1000 anos entre ambas. Isso você vai encontrar em Jó, capítulo 5, 28 ao 29, em Apocalipse, capítulo 20, verso 5, e Daniel 12, 2. Glória a Deus. A volta de Cristo é algo que todo crente ou não crente, aqueles que são ateus, eles ficam atentos a tudo que acontece. O que a Pamela falou e eu queria novamente enfatizar. Nem tudo que está aí na internet, nas redes sociais é verdade. Olhe para o que está acontecendo em Israel e imagine que Israel é como se fosse uma espécie de relógio escatológico. Muitas das profecias estão se cumprindo lá e você pode ver isso à luz das escrituras. Mas nem tudo que está lá, dizendo o que está acontecendo, é real. Nós falamos aqui sobre esse retorno de Cristo. E foi bem interessante a parte que a irmã Pamela falou, nesse impasse das pessoas que estão aguardando pelo retorno de Cristo e aquelas que vão estar aqui do lado e que não creem e de repente vão olhar e vão se deparar com a ausência de alguém que estava crendo. Entenda uma coisa, vários filmes eles foram feitos baseados nessa visão pré-tribulacionista. Tem aí, na minha adolescência, acredito que entre 10 até os 12 anos, eu já comecei a ver filmes assim falando sobre o retorno de Cristo. E os aviões, as pessoas estavam lá, piloto que sumiu, alguém que estava dirigindo o ônibus, sumiu, alguns passageiros sumiram, e as pessoas começam a colocar a mão na cabeça desesperados, se perguntando se foram alienígenas. E você vai lembrar agora do hino da Bruna Carla, que vai falar exatamente: onde está o meu filho? Cadê a minha mãe? Cadê os meus filhos? Meus irmãos desapareceram. Aí nas redes de TV vão noticiar e nas rádios não vão parar de falar o que foi que aconteceu. E eles vão encontrar várias desculpas para o que aconteceu. Mas todos saberão que foi o retorno de Cristo. Irmã, vocês que estão gravando o vídeo, são pré ou são pós? Se Jesus voltar antes, a gente é pré. Se ele voltar depois, a gente é pós. Amém? Amém. Vamos dar continuidade aos vídeos, a gente encerra mais um vídeo por aqui. E se você anotou, ficou com dúvida, faz um comentário que a gente está respondendo. Amém? Graça e paz. Graça e paz.